De volta com Tudo Posso, ao vivo, direto dos estúdios da Rede Família em São Paulo. Aqui no programa a gente também tem prestação de serviço. E olha, embora seja um recado pontual, mas nós sabemos que historicamente em todo o país isso acontece nessa época do ano. O que ocorre? Redução nos bancos de sangue espalhados pelo país inteiro, né? Então, por favor, né, no inverno agora as pessoas parece que esquecem, mas saúde importa com certeza e o sangue pode salvar vidas. E nós temos aqui o irmão de uma colega que está sempre com a gente aqui no nosso programa, sempre colaborando com as nossas entrevistas. E ele está internado no Hospital Clínica Sul, no bairro Parque Industrial, em São José dos Campos. Então você, morador, moradora de São José dos Campos, ou até mesmo aí da região, Taubaté, outras cidades do Vale do Paraíba, que puderem colaborar, vão até esse hospital, independente do tipo sanguíneo. Por favor, façam a sua doação. Hospital Clínica Sul, bairro Parque Industrial. Mas esse recado, mais uma vez eu reforço, né? Vale para o Brasil inteiro. A gente nunca pode esquecer desses gestos simples de solidariedade, de doação de vida. Sangue pode salvar vidas. Eu espero que você, né, nunca passe por essa situação. Então vamos colaborar, né? Um pouco de solidariedade não faz mal para ninguém. E a gente segue agora falando sobre saúde. O clima seco, caracterizado pela baixa umidade do ar e comum agora nessa época do ano, provoca vários prejuízos à saúde. Quem sofre de problemas respiratórios fica em uma situação complicada quando isso acontece. Embora as pessoas relacionem frio e problemas respiratórios, na verdade, o que causa esses problemas de saúde é o tempo seco, pois com isso mais partículas de diversos tipos ficam aí em suspensão no ar e são inaladas pelas pessoas. Entre essas partículas estão, por exemplo, os ácaros, o enxofre que sai do escapamento de veículos, partículas de poeira, restos de materiais queimados e outros produtos aí. E para dar dicas, né, para melhorar a sua qualidade de vida, a nossa qualidade de vida agora, no tempo seco, a gente está recebendo aqui o otorrino Dr. Jamal Azan. Dr. Jamal, muito bom dia. Obrigado pela presença. Doutor. Seja bem-vindo mais uma vez, por favor. Bom dia, muito então obrigado. não tinha dia melhor para o senhor vir aqui. É verdade. Porque o tempo, assim, a gente estava com carregado Calor. ar, né? Sem e hoje, dúvida. aqui em São Paulo, pelo menos, está chovendo um pouco. É. A chuva realmente melhora o ar, né? Melhora, sem dúvida nenhuma. O que é importante a gente entender? Quem está em casa pensa assim, ora, mas por que o clima seco interfere tanto no sistema respiração. respiratório, né? Porque você falou do enxofre, da poluição, né? O que acontece? O que é muito importante as pessoas entenderem? A árvore respiratória, tudo que reveste por dentro o sistema respiratório, então, nariz, a garganta, a laringe, onde tem as cordas vocais, a traqueia e os pulmões, todo esse revestimento é úmido. Então, se você em casa fizesse, ó, né? Todo mundo tem o nariz úmido, não é assim? Tem sempre, tem um barulhinho ali. Por quê? Porque esta secreção, que é uma secreção normal, tem algumas funções. Umedecer o ar. Então, o ar entra, passa por essa secreção, ele chega úmido no pulmão. E essas secreções, elas aderem estas partículas agressivas. Então, se vier uma fuligem, os ácaros, os vírus, as bactérias, elas vão grudar nessa É secreção. como se fosse uma função assim de lavar, é isso? De Exatamente. promover uma limpeza. Gruda, é isso? Exatamente. E não deixa a secreção grudar na Bom, ir então pras fica paredes. tudo grudado aqui no nariz, você tem que tirar, né? E o próprio corpo já sabe tirar. Ah, é? Isso nós chamamos de clareamento da mucosa respiratória. Como que é feito? Nós temos nesta mucosa cílios, igual o cíliozinho aqui do olho, só que são muito pequeninos, não dá para ver. minúsculos. E eles estão fazendo isso, ó, carregando essa secreção. Não são os pelinhos. Não são os pelinhos, eles estão na mucosa do nariz, são totalmente invisíveis a olho nu, são cílios muito pequenininhos, mas eles estão mobilizando essa secreção para que a gente elimine essa secreção junto com a fuligem, com as bactérias e os vírus.
Então, do nariz e dos seios da face, a secreção vai para a garganta e a gente engole, e do pulmão, essa secreção, ela sobe e também ou é eliminada ou a gente engole. Então, para que estes cílios consigam fazer esse trabalho de limpeza e renovação desta mucosa, é necessário que essa secreção esteja fluida. Bom, mas aí em tempo seco, doutor, a gente não tem esse efeito que deveria ter. Porque né? essa secreção resseca e aí os cílios não conseguem tirar essa secreção. E quais são as principais complicações, então, que ocorrem em função desse ar seco? Nesta época do ano, o mais comum é as pessoas terem um aumento de incidência dos resfriados, gripes, rinite, sinusite, asma, bronquite e até da mais temida de todas, a pneumonia. Porque as bactérias entram, né? Elas, Eles exatamente. entram e deveria ficar parado, mas eles entram, né? Exatamente. As bactérias tinham que ficar paradas ali na secreção, aderidas a essa secreção. Os cílios vão jogar ela fora. Aí o que aconteceu? Tudo bem. Mas nessa época do ano, como a secreção é grossa, as bactérias se replicam e penetram no corpo E humano. como a gente faz para ter, modificar isso daqui? Existe um Exatamente. mecanismo artificial? Nós devemos, em primeiro lugar, nos preocupar com isso. Ou seja, nós devemos entender que o sistema respiratório precisa estar úmido e fazer, então, algumas medidas. Essas medidas são locais, por exemplo, nós vamos mostrar aqui algumas medidas que a gente tem para umedecer diretamente essa secreção e as medidas que são as de hidratação do corpo humano. Então, gente, médico não fala o tempo todo que tem que ficar tomando água? Fala ou não fala? Fala, né? Isso é verdade. Pelo amor de Deus. Mas por que o médico insiste tanto com isso? Será que... Eu já vou tomar Olha aí, ó. aqui, ó, pra Os dar três, Não, os exemplo. três, ó. aqui é um brinde, saúde a vocês. Então, o médico não fala isso? Por que o médico fala isso? Porque é importantíssimo a hidratação pela boca. Quando o médico toma, quando a pessoa toma água, essa água é base da formação dessa secreção. Sabe aquela coriza clarinha que a gente tem? Ela não escorrega fácil? Sim. Ela pinga às vezes, não é isso? Aham. E catarro grosso? Ele pinga? Não, ele gruda. Entenderam? Então, catarro grosso, ruim. Catarro fluido, legal. Uma outra coisa que acontece nessa época do ano, e não é ligada diretamente ao sistema respiratório, mas é importante que as pessoas saibam, especialmente os idosos, é que quando a pessoa não toma muita água, que nós estamos falando para tomar água, o sangue pode engrossar um pouquinho. E existe, comprovadamente, nesta época de clima seco, uma maior incidência de infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, que é o derrame cerebral, porque o sangue engrossa. Então, quer dizer, não são só problemas respiratórios Não. que se agravam agora nessa época do ano, mas Exatamente. também o risco, principalmente os idosos, nessa informação que o Dr. Jamal trouxe para a Sim. gente aqui, é bastante importante, né? Sim. Aumenta a incidência desses casos acontecendo, principalmente com os idosos, então. E os idosos também têm uma característica muito interessante. O corpo humano não é culpa do idoso. O corpo humano do idoso tem um reflexo diminuído da sede. Então, a gente pergunta para a vovó, vó, tomou água hoje? Ai, hoje o dia inteiro eu não tomei nada. Super comum, não é isso? Elas Isso é verdade. Não é? É verdade, é. Eles não tomam água. Por que não tomam água? Porque não tem reflexo da sede. Então, vocês que estão em casa, lembrem-se que é importantíssimo estimular voluntariamente a ingesta de água. Certo. Isso Doutor, eu queria voltar um pouquinho. importante. Um dos artifícios para a gente conseguir a hidratação é a água, né? Isso. O outro são esses Vamos lá. remédios. Vamos mostrar aqui São o que eu soros, trouxe é para isso, vocês. Isso. A forma de umidificação local, ela deve ser feita preferencialmente com soro fisiológico. Por que soro fisiológico? Porque o soro, ele na mucosa do nariz, ele tem uma concentração igual do corpo humano. Então, soro fisiológico é
legal. Você colocar o soro e Exatamente. Então, nós usamos inalações com soro fisiológico. Aqui tem um aparelho de inalação. Tem um aparelhinho de inalação. Aí, a gente põe o soro fisiológico, a gente liga o aparelhinho e faz a esse inalação. processo aqui, perfeito? Exatamente. É isso mesmo, né, doutor? Aí, a mamãe fala, meu filho não faz isso de jeito nenhum. Imagina. Criança é um problema sério com isso. Não, criança e chora. Não tem problema, gente. O que a gente vai fazer? Quando estiver dormindo, se for criança muito pequena, à tarde, põe inalaçãozinha do lado. Ou à noite, a hora que dormiu, põe uma inalaçãozinha do lado, mesmo não dormindo. precisa encostar, seria isso, Não doutor? precisa encostar. Aquele ar úmido próximo do nariz, ele vai penetrar na via respiratória. Portanto, isso é muito importante. Mas você tem que fazer isso, por exemplo, uma vez por semana ou só quando você está com problema? Nesta época do ano, é necessário, inclusive, que se faça todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Porque o corpo humano precisa de um mínimo de umidade do ar de 60%. Tá, doutor, tem limite? Não tem. Não, pode fazer quantas vezes por dia quiser. Quanto tempo? É verdade. Eu tenho aparelho de inalação, eu costumo fazer, inclusive. Pode fazer. A inalação, gente, ela é muito boa. Tossezinha, coriza, resfriado, nariz entupido. A quantidade de soro que eu coloco? Em geral, a gente pede para colocar no volume máximo do aparelho, que dá por volta de 15 a 20 ml, que dá uma inalaçãozinha aí de uns 15 minutos. Tá ótimo. Tem um melhor horário para fazer? Não, esse quando a gente traça regras muito rígidas, a tendência é a gente não seguir. Então, qual que é a orientação? Já tem tanta coisa para seguir, não né? é verdade? Qual que é a orientação que eu dou? Pelo menos 1 ou 2 vezes por dia, a hora que der. Mas, doutor, vai lá e coloca. O pessoal que está assistindo em casa lá não tem um aparelho como esse em casa. Não tem o aparelho. O que faz? Não tem problema. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a aplicação do soro fisiológico, então, direto no nariz. Como? Tem várias maneiras. Uma delas é o famoso conta-gotas. Você pega um frasquinho conta-gotas e joga no nariz. Mas todo mundo sabe também que pingar remédio no nariz... É horrível. Vai pra garganta. Vai pra garganta, né? Essa situação que fica. Na hora, né? Então, em geral, a criança não gosta. Se essa é a única maneira que você tem disponível, não tem problema, mas tem um jeito de amenizar isso, esse desconforto. Amornar o soro antes de pingar. Porque a temperatura nos incomoda demais quando você pinga. Então, pega o frasquinho de soro fisiológico, amorna ele um pouco, aí você, quando pingar, você vai ver um desconforto menor. Eu imagino que tem muita gente que guarda o soro fisiológico na geladeira. Pode guardar. Pode guardar. Sim. Só que aí ele fica gelado, realmente, Isso, né? por isso que a gente vai fazer o quê, então? Amornar. Uma outra maneira que a gente tem, só então... um detalhe, quando eu Isso. tive sinusite, eu tive muitas vezes sinusite, aí eu colocava o soro e... né? Puxava. Inalava com força, né? Puxava. A pessoa que não tem condição de comprar um soro, ela pode fazer esse soro? Pode fazer esse soro em casa. 1 litro de água filtrada ou fervida e 1 colher de sopa rasa de sal. Não ponham açúcar. Não põe açúcar? Não. Eu sempre achei que tinha que colocar O açúcar. soro de hidratação para quem está com diarreia é uma coisa. O soro fisiológico, que é o da inalação, não tem açúcar. Então é só água e sal. 1 litro de água fervida ou filtrada e 1 colher de sopa rasa de sal. Eu posso fazer inalação justamente com essa fórmula, doutor? Pode. Ferver essa água, deixar numa Ficar no bacia, numa bule lá. panela e ficar lá com uma toalha. Funciona? Funciona. O que a gente pede muito é que a pessoa desligue o fogo, porque eu já vi acidentes, inclusive, com o fogo é ligado. perigoso, gente. Não vai fazer direto no fogão, Não, né? não. Por favor. Desliga. Não, se ferveu, desligou, pode colocar a toalha e fazer a inalação. Agora, uma outra maneira para borrifar o soro, que é uma maneira muito legal, a indústria farmacêutica tem cada vez mais lançado vários desses frasquinhos aqui, que nós chamamos de soro fisiológico com jato contínuo. Então, vamos ver se a câmera consegue pegar aqui, ó. Eu vou aprontar aqui ao vivo aqui para vocês, ó. Então, eu vou jogar aqui, ó, como é que ele faz, ó. Tá vendo, ó? Dá para ver? Eu tô jogando o soro de longe, gente. Tá vendo como que é? Então, este método é um método menos incômodo. Quando você borrifa o soro, ele limpa,
Ele hidrata, umedece, incomodando menos. Agora tem um outro jeito também, que muito pouca gente conhece para o nariz. É o gel de hidratação nasal, que é Isso eu não esse conhecia. aqui. Isso, vamos conhecer ele agora. Então, o gel de hidratação nasal, ele é o quê? Ele é um gelzinho, então ele não é líquido. Então, eu vou colocar aqui para a gente ver. Vamos ver se a gente consegue ver aqui. Espera aí, vamos colocar ele aqui. Espera aí, ó, ele está saindo aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui que ele é um gel? Dá pra ver, sim. Perfeito. Deu para ver, não é? Então, este gel aqui, ele mantém a mucosa respiratória úmida por mais tempo. Então, ele não é líquido, ele é um gel. Isso também E aí é eu de uso aplico livre e comercial. E aspiro e puxo, é isso? Isso, normalmente a orientação é aplicar no nariz, massagear a narina e aí o ar vai passando por esse gel Aqui hidratando. nesse quadro, doutor, Vamos ver. eu gosto muito desses quadros porque eles Isso. exemplificam bem o que acontece. Então, aqui né? é a entrada do nariz e dentro do nariz, gente, tem muitas estruturas que nós chamamos de conchas nasais, tem os orifícios dos seios da face. Então, é muito importante que o soro, quando entre, ele tem que borrifar, ele tem que umedecer todas essas estruturas para que essa secreção possa, então, drenar e ser clareada, como nós falamos, ser limpa, porque toda essa região produz secreção. E como nós falamos, essa secreção ela é importante para o umedecimento do ar que vai ser, então, absorvido pelos pulmões. Doutor, no caso desse frasco aqui de Isso. fluxo contínuo, tem uma posição correta para realmente atingir a área que precisa? Rafael, maravilhosa a sua pergunta, porque estes frascos hoje, eles podem ser usados em qualquer direção. Você pode usar assim, você pode usar de ponta cabeça, por exemplo, uma criança deitada. Tá. Então não é igual o frasquinho de conta, esses frasquinhos de borrifar, Eu né? fiz justamente então, essa às pergunta. vezes você faz assim, Porque ó. assim, ó, eu já fiz a aplicação. Posso testar? Claro, olha aqui, ó. Eu já fiz a aplicação, doutor, de Não, soro eu vou fisiológico. testar no nariz. Ó, é que às mesmo. vezes ele escorre um pouquinho. Então ele não é ruim igual pingar. É. Não, tá ótimo. Quando você pinga, é pior. E você sente aquele incômodo, né? Daí você fica assim Isso. e vai pondo pra dentro, Isso, né? exatamente. A sinusite, assim, porque quem tem sinusite sabe que é horrível. É muito quando, ruim. o que acontece? Tudo fica... A secreção acumula nos seios da face e as bactérias acabam infectando. Doutor, eu fiz essa pergunta a respeito da posição, porque tem gente que faz a aplicação com o soro fisiológico utilizando uma seringa. E aí somente verdade, a é seringa verdade. não consegue atingir a área necessária. Olha, a pessoa tem que ter aquilo que está à mão. Se ela conseguir a seringa, melhor do que nada. Se conseguir o jato contínuo, melhor ainda. Então, Tem uma- o importante é a preocupação Tá, então com a tomar hidratação. água, colocar o soro. Última pergunta, porque é Vamos uma lá. coisa que eu já fiz e eu não sei se é certo fazer. As mulheres fazem depilação. Você já Isso. viu que tem depilação no nariz? No nariz, sim, sim, É. já. Então, e tira os pelos, né? Muito cuidado, gente, muito pode. cuidado. Não deve. O ideal É manter os pelos. é porque os pelos são da natureza, é proteção contra partículas, especialmente as maiores. Então, não É vou uma mais higiene fazer superficial. depilação, É uma né? higiene superficial tem que ser feita. É, é isso, tem que talvez, tomar doutor? muito Uma cuidado. tesourinha, Só o que talvez. sai para fora, mais lá dentro. Tá bom, Tá bem. obrigada, doutor. Doutor, muito obrigado pela Ótimo, presença. excelente. Lembrando que você pode rever essa entrevista com essas dicas valiosas através do nosso YouTube. Só procurar o nosso canal, né, Maria Cândida? Claro. Muito prático para todos vocês. Mas agora então a gente vai para um rápido intervalo. E no próximo bloco, você vai poder deixar a sua casa com um aroma que está tomando conta aqui do nosso estúdio. Eu sei que você não pode sentir com certeza, né? Mas acho que esse cheiro lembra muito casa de vovó. Que tal aprender a fazer aí galinhada? Hoje a culinarista Adriana Teles vai estar com a gente, vai dar todas as dicas no próximo bloco. E como ela sempre diz, rende muito. A gente vai para um rápido intervalo, a gente já volta.